não sabe o básico nem da gramática, muito menos do inglês, né? Porque ele foi lá e pegou o New Advent. Vou até voltar aqui pra vocês verem o que ele fez. Ele mostrou que no New Advent tá para ser e não para serem, e por isso eu adulterei a tradução do New Advent colocando para serem. Por quê? Porque ele não sabe, ele literalmente não aprendeu o verbo to be na aula da titia Joana da quinta série do Fundamental. É uma coisa inacreditável. Ele não sabe que o to be é neutro, ele acha que é singular. Isso pode ser traduzido como singular mesmo, né? Em toda ocasião, toda hipótese. Então, como ele faltou na aula de inglês da titia Joana da quinta série, eu vou aqui dar uma aula bem basicona mesmo, até porque eu não sou professor de inglês, mas pelo menos eu sei o básico, né, do verbo to be. Vamos colocar aqui para ser. Vamos ver como que ele vai traduzir isso. To be. Ok, agora o Arena Católica vai ficar surpreso com uma coisa. Olha o que eu vou fazer aqui. Para serem. Meu Deus, é o to be também. Nossa, talvez a cabeça dele no inglês pra uma palavra ser. Mas olha, já que você partiu para esse tipo de expediente, agora você me deu a legalidade para eu dar carteirada para cima de você, né? Você simplesmente não sabe quem é a pessoa que você está falando, né? Por quê? Pessoal, eu não somente domino o inglês moderno, como eu leio o inglês médio da Idade Média. Inclusive, pessoal, nesse momento, eu estou traduzindo uma homilia diretamente do inglês médio do John Mirk, que era um clérigo do século XIV. Vou até mostrar aqui a obra dele. Olha aqui, esta aqui é a obra do John Mirk, né? Que é um clérigo da Inglaterra do século XIV, né? Uma coleção de homilias. Eu já traduzi várias homilias do John Mirk diretamente do inglês médio. E agora, nesse momento, eu estou traduzindo, inclusive, uma homilia, né, dessa obra aqui, para a Fraternidade Newman. Então, logo mais, pessoal, nas próximas semanas, eu já estava falando com algumas pessoas lá, eu vou publicar pela Fraternidade Newman uma tradução minha dessa homilia aqui, presta atenção. Ó, essa daqui, que é uma homilia do quê? Da Assunção da Virgem Maria. Estou traduzindo nesse momento, né? Logo mais eu publico pela Fraternidade Newman. É um inglês, né, que é literalmente o inglês médio, né? E agora, Basoli, você consegue traduzir isso daqui? Eu faço um desafio para você, Basoli, traduz esse texto aqui. Olha só, John Mirk acreditava na Assunção da Virgem Maria, hein? Olha só, né? Idade Média. Mas olha, traduz, eu faço um desafio para você, consegue traduzir isso daqui? Pelo menos você sabe qual é essa letra aqui, o nome dela? Você sabe qual é o nome dessa letra? Mas olha, acho que você não sabe, né? Você conhece, você consegue traduzir? Né? Pausa aí, se quiser até te mandar um livro de desafio, você traduzir esse livro aqui, né? Esse pessoal que te segue, né? Eu estou traduzindo essa homilia, inclusive já mandei uma parte dela pro Anderson lá da Fraternidade Newman, e logo mais eu vou estar publicando lá pela Fraternidade Newman, né, para quem quiser, uma homilia diretamente do inglês médio, né? Inclusive alguns eu até traduzi junto com a minha namorada, né? Nós temos esse passatempo de ficar traduzindo esse tipo de coisa. Ou seja, eu domino o inglês moderno, eu leio e traduzo o inglês médio, e não só para por aí, eu sou estudante, Banzoli, do inglês antigo, exatamente. Olha só, olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos, eu vou até ver se aparece aqui para vocês, né? A crônica anglo-saxã provavelmente vai estar virada, vocês não vão conseguir ver, né? Inclusive eu estou traduzindo, de novo vai estar invertido, mas eu espero que vocês consigam ver alguma coisa. Deixa eu tirar esse marcador aqui, né? Que é diretamente, você não consegue ver, mas é uma homilia diretamente do inglês médio. Inclusive eu tenho PDF para te mostrar aqui. Olha aqui, eu tenho LPDF, né, crônica anglo-saxã. Vou pegar a parte que ela tem a crônica, né, no próprio inglês moderno, mas na seção final possui ela em inglês antigo. Deixa eu achar aqui. Olha aqui, é o manuscrito Parker, né? Mas olha, você conhece o que é isso daqui? O Parker Manuscript? Você nem sabe o que é, né? Inclusive daqui é a versão A. Ô Banzoli, você consegue traduzir esse texto aqui pra gente? Você tem a capacidade de traduzir o primeiro capítulo dessa obra? Não é até aqui, pode ser até aqui. Né? O Banzoli, eu traduzo, né? Porque eu sou estudante de inglês moderno. Inclusive, eu já tenho a capacidade, inclusive, de ler a crônica anglo-saxã, né? Ou seja, não somente eu domino o inglês moderno quanto o inglês médio, e também sou estudante e estou aprendendo o inglês antigo, né? Ou seja, eu tenho um amplo domínio da língua inglesa. E já que vocês querem, já que vai ser conveniente, inclusive eu vou dar uma aula sobre o to be e a evolução do to be aqui. Na verdade, não é uma aula porque não é o intuito do vídeo, né? Mas é um adendo, uma coisa interessante aqui para vocês, né? Um fato curioso. Olha só, você sabia que o verbo to be que a gente conhece hoje ele é uma fusão de dois verbos? Você já se perguntou às vezes por que, por exemplo, o passado do be, do to be é was, were, né? No inglês moderno é is, are, né? I am. Você vê que são as conjugações que não tem nada a ver propriamente com be. Que tem be com was, were. É simplesmente porque no inglês antigo existiam dois verbos, né? O verbo vesson, que da onde vai vir todo isso daqui que vocês conhecem bem, e o verbo be on, né? Que propriamente algumas poucas coisas dele vai sobreviver, né?
E esses dois verbos vão se fundir. Parece que já tinha uma tendência ainda no final do período anglo-saxão, mas a gente sabe que, principalmente com a influência normanda, meio que os dois verbos ali se fundiram, já no inglês médio já estão fundidos, né? E esses dois verbos se fundiram e é por isso que, né, os dois verbos contribuíram para o be que a gente conhece hoje. E quando ele passa para o inglês médio, ele sofre uma ampla mudança e o que mais tem é conjugação e forma verbal do be, que é gigantesca no inglês médio, né? Até que finalmente ele dá uma padronizada e chega pra gente do inglês moderno. Então, o Banzoli, eu conheço, eu não só sei a conjugação do verbo to be, como eu sei o histórico e por que ele é desse jeito, né? E repetindo, eu tenho domínio do inglês antigo, aliás, eu sou estudante do inglês antigo, eu tenho domínio do inglês médio e tenho um amplo domínio do inglês moderno. E exatamente por ter um domínio do inglês moderno, eu sei que no texto de Santo Irineu de Lyon está no singular. Exatamente. E eu vou demonstrar para vocês que está no singular sim. Olha lá. Olha só, pessoal. Primeira evidência aqui. A própria tradução automática do Google Tradutor. O Google Tradutor ele vai traduzir o mais literal e o mais técnico possível, né? E exatamente por ser técnico que ele vai traduzir no singular. Mas eu não paro por aí. Mas só a primeira prova. Primeira prova, a própria inteligência do Google. Próxima prova aqui para você. Olha só, pessoal. Tradução de Contra as Heresias para o espanhol. Editor Alfonso Ropero. Olha só. Olha só. O texto aqui, nos lo entregaron en las escrituras para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Fuera, Banzoli, está no singular. Fuera é singular, para que seja, para ser coluna e fundamento de nossa fé. Ou seja, está no singular. Eu vou até provar, para quem achar que eu estou mentindo, né? Olha só. Olha só aqui. Primeira, terceira pessoa do singular imperfeito subjuntivo do ser. Ou seja, aqui também, ó, singular imperativo, ou seja, fuera é singular, ou seja, o espanhol traduz no singular, da forma que eu falei. Próximo, vamos ver como está no francês. Olha só, versão francesa, né, da Source Christians, né, não sei pronunciar francês. Né? Olha só o que diz. Eu não sei falar francês, né? Mas é só para vocês verem, né? Que ele nos prometeu nas escrituras para que devienne, né, a base da coluna. Isso daqui a gente consegue perceber, mas o verbo que a gente está querendo saber é esse daqui, devienne. Vamos ver que significa devienne? Qual o tempo verbal que ele tá, né? Qual é a conjugação? Presta atenção. Devienne, primeira ou terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Né, de devenir, ou seja, também está no singular, também é para ser. O francês está do meu lado. Agora vamos ver como o alemão traduz. Presta atenção. Olha só, pessoal, eu estou aqui com o texto alemão nesse site aqui, né, que disponibiliza em alemão o texto de Santo Irineu, é esse texto aqui. Vamos ver como que a tradução traduz aqui, né? Olha só, ele diz, ó, o que eles primeiros pregaram e depois, de acordo com a vontade de Deus, nos transmitiram por escrito. Deve se tornar o fundamento e o pilar da nossa fé. Também está no singular. Não tem texto em plural que sejam. Né? Inclusive, eu até vou copiar e vou colocar no chat GPT que você gosta. Presta atenção. Olha só, pessoal, aqui no alemão como ele traduziu. Da mesma forma, nos transmitido por escrito. Deveria se tornar o fundamento e a coluna central da nossa fé. Mesma coisa, no singular. Né? Não é isso que você gosta do ChatGPT, a tua fonte, o ChatGPT, né? A forma com que você faz análise de texto, o ChatGPT, então o próprio ChatGPT está dizendo isso aqui. Ou seja, tá tudo no singular. Todo mundo na face da Terra traduz no singular. E agora, vamos ver como tá no texto em latim? Vamos ver como tá em latim? Prestem atenção. Pessoal, olha aqui. O texto latino é esse daqui, eu selecionei. Olha, esse aqui é o texto latino. Né? A parte que a gente quer propriamente essa parte aqui. Fundamento, coluna, fide nostra futurum. Olha só como que ele vai traduzir. Olha, pois não conhecemos... Olha como que o texto em latim, o original que a gente tem, né? Claro, o latim é uma tradução, a gente não tem o grego original, mas o latim é a única coisa que a gente tem. Olha como o texto latino, que é a fonte de todos eles, traduz. Presta atenção, como está lá. Pois não conhecemos o plano da nossa salvação por meio de outros, senão por aqueles através dos quais o evangelho chegou até nós. Aquilo que primeiramente anunciaram oralmente e depois, pela vontade de Deus, transmitiram por escrito, para ser o fundamento e coluna de nossa fé. De novo,
né? Isso daqui, essa declinação do futuro está no singular. Então, o texto está no singular. É por isso que todo mundo traduz dessa forma. Não é para serem, para que seja o fundamento com a nossa fé. Não, é para ser o fundamento com a nossa fé. Todo mundo vai traduzir dessa forma e todo mundo na face da Terra traduz desse jeito. Você viu que todas as traduções traduzem no singular, não no plural. A única pessoa que traduz no plural, que traduziu no plural, que eu vi foi o Banzoli. E as pessoas que têm essa mesma citação igual a do Banzoli tiraram do site dele. Ou seja, alguém adulterou isso daí. Eu não vi nenhuma tradução desse jeito. Só o Banzoli tem. Quem será que fez isso daí? Né? A gente tem que descobrir. Mas o fato é, tá provado que o texto ali está sim no singular. E é por isso que eu sei que o texto em inglês ali, eu vou até pegar aqui para vocês, e é por isso que eu sei que aqui ele está no singular, porque claramente ele está. Esse é o contexto, né? Então fica essa aula aí para você, Banzoli, de inglês. Você está querendo ensinar o padre a rezar a missa, meu